Olá, queridos. Sejam bem-vindos, né? A gente vai estar tratando aí agora nesse vídeo aqui, fazendo um pequeno tutorial introdutório do módulo 1, tá? Sejam bem-vindos aí ao módulo inicial de medidas e avaliação física. O objetivo princípio desse módulo é delimitar as bases conceituais e a relevância histórica, né? Literalmente da, da- das avaliações, da avaliação física e medidas para uma relevância literalmente histórica e prática dessa área, né, para o exercício profissional, ético e científico de vocês. É imperativo compreender que a mensuração e avaliação não são práticas tão contemporâneas, né, mas recursos utilizados desde as sociedades mais antigas. Historicamente, aí, o próprio corpo humano serviu como referencial de medida, né, como polegadas, palmos, e pés, evoluindo, obviamente, para os sistemas métricos precisos que utilizamos na modernidade. A evolução das técnicas permitiu o aperfeiçoamento, né, das aplicações práticas em diversos setores da sociedade atual. Tá? E aí a gente tem que entender que numa, a importância na educação física bacharelado em relação a medidas de avaliação física. E aí, no âmbito da educação física, a apropriação desse conhecimento ele é fundamental, tanto num contexto do esporte alto rendimento, quanto nas academias e num ambiente voltado também, obviamente, para a qualidade de vida e saúde. Através da avaliação física, o profissional ele vai reunir informações críticas para prescrição, para orientação de exercícios, assim, permitindo, obviamente, também um acompanhamento das modificações corporais, a eficácia, né, dessas intervenções específicas também. E aí, nesse contexto, em contextos esportivos, na verdade, tais medidas elas vão auxiliar na identificação, inclusive, de talentos, né, no ajuste de equipamentos para otimização de performance individual. Quando você tem uma otimização de performance individual, você automaticamente vai estar aumentando, obviamente, a performance de uma equipe ou de um coletivo, como queiram, né? Isso é de muita importância. Uma, interessante a gente fazer relacionar, né, a avaliação a uma tomada de decisão do profissional, né? E a segurança que isso vai passar para o aluno atleta. Isso é muito importante. Então, se você entende a importância de medida de avaliação física, que ela vai te dar um subsídio real de como é que está literalmente esse indivíduo, você consegue passar uma segurança para ele, inclusive na prescrição e na possibilidade de execução de atividades específicas para melhora de rendimento, para a saúde, reabilitação, enfim, todo essa questão ela vai causar uma segurança profissional, inclusive esse aluno atleta, tá? Uma tríade conceitual, importante a gente enfatizar isso, que essa tríade conceitual ela é testar, medir e avaliar. E aí, para uma atuação técnica fidedigna desse profissional, é imprescindível que você entenda e consiga distinguir esses três conceitos, que, embora correlacionados, não são sinônimos, né? Testar, medir e avaliar. Testar vai se referir ao quê? A verificação de desempenho em situações padronizadas, tá? Medir é o quê? É o ato de descrever fenômenos sob uma ótica quantitativa, atribuindo valores numéricos preciosos. E avaliar é o processo mais abrangente, e aí ele vai consistir em interpretar os dados coletados para emitir um julgamento de valor baseado em referenciais definidos. Então, entender essa tríade, que ela é fundamental para a medida de avaliação física, o profissional consegue ter uma lógica de trabalho bastante significativa. Tá? Uh, Tem que destacar também que a medida ela vai abranger o aspecto quantitativo, enquanto a avaliação foca no qualitativo. Isso é de extrema importância. Então, você vai entender que essa medida ela vai, obviamente, abranger o aspecto quantitativo, mas, né, sempre
enquanto essa avaliação ela vai sempre focar no qualitativo, tá? Entendam isso. Aí, a taxonomia dos testes e medidas também, nessa disciplina a gente vai explorar diferentes tipos de testes classificados entre testes de laboratório, aí que demandam alta especialização e custos bastante elevados também, e aí os testes de campos, que são caracterizados pela facilidade de aplicação em grupos, né? No que tange as medidas, a gente vai focar um pouquinho em dois grupos principais: antropométricas, massa, estatura, perímetros, diâmetros ósseos, dobras cutâneas, né? E a composição corporal. Tá? A gente vai focar única e exclusivamente nessas duas vertentes. E aí, em termos de modelos de avaliação e valores de referência, por fim, a gente vai começar a discutir a natureza da avaliação, que pode ser diagnosticada no início do processo, né? Ela pode ser formativa, que ela pode ter, nesse caso ela é contínua, ou ela pode ser sumativa, ao final de um ciclo. E aí, para interpretar os resultados, que a gente vai utilizar dois sistemas de referência: avaliação por norma, que compara o indivíduo a um grupo normativo, e avaliação por critério, que ela vai verificar se o avaliado atinge níveis específicos de proficiência ou desempenho mínimo. E aí ver se a performance desse indivíduo ela deu uma potencializada, uma melhoria, tá? A compreensão desses pilares aí vai permitir que vocês, enquanto futuros profissionais de educação física bacharéis, desenvolvam uma ação pedagógica, na verdade, e uma técnica qualificada mais reflexiva. E aí, eu peço que vocês se preparem para realmente aprofundar os saberes ao longo desse nosso semestre, né? E aproveitar realmente os materiais de apoio que nós temos à disposição para vocês, né? Nós temos aqui atividade diagnóstica, enfim, nós temos alguns textos de apoio, tem alguns vídeos que também são de extrema importância para corroborar realmente na fixação desse conhecimento, entendimento talvez também de algo que tenha faltado na leitura, tá? E aí nós temos no final desse módulo um feedbackzinho para que você nos conte como é que realmente foi assimilar, né, esse processo todo, o entendimento seu, o nível de entendimento do que foi passado, enfim, tá? Mais uma vez aí, conto com a proatividade de vocês e a avidez pelo conhecimento, né? Porque por mais que nós estejamos à distância, você é o principal responsável pelo seu conhecimento nesse momento. Eu sou apenas um mediador aqui, um supervisor de sala, onde um professor, no caso, que está supervisando uma sala, onde você busca todo o conhecimento. O meu papel é só disponibilizar material e te dar realmente essa bússola, esse norte, para que você consiga entender todo esse processo. Essa disciplina ela é de extrema importância para você, um profissional de educação física na área do bacharelado, tá? Personal, seja atendendo em área de saúde, enfim, ela é de extrema importância, ok? Obrigado, e aí a gente se vê um pouquinho mais à frente aí. Obrigado e bons estudos.